o Jason e a Júlia. E esse caso em Novo Hamburgo, ele tem, digamos, algumas características com as quais, né, os brasileiros não estão acostumados. Ainda que nós temos muita violência, nossa violência, por exemplo, ela é muito distinta da violência verificada nos Estados Unidos, em que você tem a infeliz cultura do mass shooting. Esse aí parecia isso, né? Esse é um mass shooting. Parece filme, né? No caso, mass shooting, os tiroteios em massa, o sujeito sai atirando ou aleatoriamente ou com alvos pré-definidos, mata uma porção de gente e depois se mata. Isso é muito comum nas escolas americanas, às vezes. E aqui nós estamos vendo uma situação que, se não é igual, é muito semelhante. E é assustador. Nós temos aí um sujeito com um arsenal em casa, sabe, sei lá, quais eram as suas condições psicológicas. Me parece, né, que para ter esse tipo de arsenal deveria ter passado por algum tipo não de... eram, né? Normal deveria não ter passado por algum tipo de análise psicológica, não sei se foi o caso, mas de qualquer modo, né, para sair matando os parentes e disparando centenas de tiros ao longo da noite, Osíris, bem não devia estar. Também não era um protesto. Tem cara de ser uma reivindicação? Não. E vale lembrar que a ocorrência é um chamado dos pais por maus tratos. Isso. Né? Então, maus trato é idoso. Ele não permitiu os pais sair de casa. Então, se nós observarmos aqui, é claro que é tudo muito incipiente, isso vai ter que ser investigado e vai ter de ser trazido histórico desse elemento, o que ele fez antes de uma situação como essa se dar, mas esses pequenos detalhes que vocês estão agregando aqui, essa minha análise, eles são muito importantes porque eles podem dar à luz a um perfil, né? E te deu quanto? Você é um perfil profissional violento. Isso é um profissional do transporte. Ele é um caminhoneiro. Caminhoneiro. Imagina o risco. Né? Pois é, né? E será que andava por aí armado? Vai saber. Né? Porque uma pessoa que tem um histórico de violência, em geral, ele vai aumentando a crueza da sua violência com o tempo, porque ele vai se tornando desinibido. Começa com uma pequena violência e termina com um assassinato. E aqui uma série de assassinatos cometidos. Não se sabe se ele foi alvejado por resposta da polícia, se acabou se matando. Tudo isso ainda vai ser analisado. Mas, de qualquer modo, nós temos aí uma situação que, para o padrão da violência do Brasil, é muito diferente. Vamos voltar lá para o bairro Rondônia, em Novo Hamburgo. A Fabrício Barros está conosco com imagens no canal Rádio Bandeirantes Expo. Estamos em FM 94,9, aplicativo Bandplay no seu celular e no YouTube com imagens, canal Rádio Bandeirantes Expo. Fabrício, por favor. Horas de operação deu ao fim, então, por aqui, tanto que até mesmo o trânsito já foi liberado para a circulação de pessoas. O tenente-coronel Famoso acabou de nos confirmar a morte de mais uma pessoa, seria o irmão do atirador. Confirmou, então, também, claro, a morte dele mesmo, ele foi encontrado morto. Agora, as investigações seguem com a Polícia Civil, mas houve diversos disparos, toda a tentativa de contato com ele durante essas 9 horas de operação resultaram em disparos de diferentes formas. Ele que tinha posse de armas, de 4 armas, sendo um rifle, uma espingarda, uma pistola, 2 pistolas, na verdade. Ao longo da madrugada, inclusive, ele acertou os drones do BOP e das entidades de segurança que estavam por aqui tentando ter esse acesso, e todas essas tentativas estavam sendo retribuídas com disparos. A gente segue no local por enquanto, mas agora, como só para a gente esclarecer, ele retirou trânsito no local já está liberado por aqui. Esse fato, especificamente, não foi confirmado, mas ele foi encontrado morto durante esse período. A gente confirma e traz aqui a atualização assim que possível. Mas, Osíris, os alvejados, segundo a sargenta Josiane Miller, de 38 anos, foi baleada no ombro, Eduardo de Brida, de 32 anos, Rogério Weber Boltz, que é o mais grave também, em torno de 3 disparos, saiu do bloco cirúrgico e estava estável, João Paulo Farias, de 36 anos, Everton Júnior, de 31 anos, que foi o soldado da Brigada Militar que acabou entrando em óbito por conta
dessa ocorrência, Sargento Alves também e o Tenente Coronel Santos Rocha, além dos familiares, o pai, o irmão e o próprio atirador, Osíris. Tá certo. Obrigado, Fabrini. 9h20 lá do bairro Rondônia, que viveu uma noite madrugada de terror, com mais de 300 tiros disparados, com este caminhoneiro acantonado na sua residência, aí, disparando contra a guarnição da brigada, contra o BOP, né, contra todos que estavam ali no entorno. Ao final, ao cabo, agora pela manhã cedo, por volta de 8h40, com a entrada do BOP, concluíram que ele já estava morto. Agora vai se avaliar se ele retirou a própria vida ou se foi algum disparo da guarnição que estava lá do Batalhão de Operações Especiais. Você aqui em off mencionou, mas importante destacar, né? Ele tinha a capacidade de acertar drones. Alto treinamento, porque o cidadão, para acertar pescoço de pessoa, cabeça e também drones, né, o equipamento dele, o armamento era preciso e ele tinha um alto treinamento de tiro, né? Você pode ter o equipamento preciso e não ser bem treinado. Não ter treinamento. Mas agora, ele tinha os dois. Pelo que a informação que chega é que ele tinha vários cursos de tiro. Exatamente. Um familiar, uma pessoa da família dele, um parente, disse, até eu vi isso em rede social do noticiário, né? Não opiniões, mas rede social do noticiário, dos veículos de imprensa. E uma pessoa disse lá, familiar dele, que ele fazia todos os cursos de treinamento, atualização e tudo mais. Estava sempre bem treinado para tiro e armamento. Que perigo, hein? Meu Deus do céu, né? E acaba dando nisso, né? E provavelmente é uma pessoa que entrou em surto por alguma razão, que não se sabe ainda. Aí tem formas de identificar, inclusive exames toxicológicos e tudo mais, mas fato é que entrou em surto, né? Para ter feito isso, surtou e aí deu nessa tragédia. Agora tem que ver qual é o tipo de porte de arma que ele tinha. Se ele tinha CAC, se ele tinha porte individual ou não tinha numa dessas, né? Não, porte dificilmente alguém tem. E como ele conseguiu tanta munição para ter em casa? Registro, provavelmente tem as armas em casa. Registro. Mas dentro de casa fez tudo isso, né? Isso que eu quiser. Que o porte permite a pessoa circular com arma em qualquer lugar. Permite ir de ponto A a ponto B. Né? Porque isso. O circular é só a força pública. Mas o porte, mesmo com as flexibilizações dos 4 anos anteriores, era muito mais difícil de ser obtida. A posse não, a posse era mais fácil. Mas de qualquer modo, para a posse, você também tem alguns requisitos. Não é assim, sai comprando. Né? E me surpreende que ele, considerando o possível histórico e até mesmo eventuais distúrbios, tenha tido a capacidade de montar um verdadeiro arsenal em casa. Mas isso ele vai Houve comprando, alguma falha aí. Vai comprando ao longo dos meses, né? E vai juntando esse tipo de coisa. Vai saber. Agora, se ele tem computador, vão avaliar os computadores, mensagens, trocas, vão fazer um trabalho de investigação, né? Para saber o que estava acontecendo, né? E agora, já tem ele mais 3 mortos, né? Tomara que não tenhamos mais, né? Nesse processo todo aí. 9h23, você está ligado no Jornal Gente.